Audiobook do Meio ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, parte 6. Certificado de Depósito Bancário, CDB. O CDB é um dos investimentos em renda fixa mais populares do mercado. Ele representa um título, daí vem o nome certificado de renda fixa emitido pelos bancos para captar dinheiro, que será devolvido a você no fim do contrato acrescido de juros. Para entender como o CDB funciona, é preciso compreender como os bancos trabalham e conseguem garantir lucro. De uma maneira simplificada, toda instituição financeira utiliza o dinheiro de seus clientes depositado em conta corrente em uma outra série de serviços, como em um empréstimo a uma terceira pessoa ou empresa. O banco trabalha com o dinheiro do cliente enquanto o mantém sob sua posse, e em troca garante devolvê-lo integralmente assim que lhe for requisitado. Como é de se esperar, o banco não pode utilizar o dinheiro de seus clientes de forma ilimitada, pois isso geraria um risco enorme de quebra do sistema. Já imaginou se um banco sofre calote em diversos empréstimos e não pode entregar papel moeda a um cliente que está sacando o próprio dinheiro em um caixa? Como o Banco Central controla o limite de utilização dos depósitos em conta corrente, os bancos não remuneram seus clientes sobre esses empréstimos que ele realiza com todo o dinheiro que está depositado e em seu poder. Para obter outras fontes de recursos, os bancos podem oferecer um acordo de depósito a prazo via CDBs, em que ele combina com o cliente uma taxa de juros a ser paga, pré ou pós-fixada. Esse é um tipo de contrato bem seguro quando realizado com aportes de até R$ 250 mil, que é o teto coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, conhecido como FGV, instituição criada em 1995 por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN. A entidade administra mecanismos de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras e cobre o calote sofrido por clientes em alguns tipos de operações, incluindo os CDBs. Dessa forma, basta que o aplicador não ultrapasse esse limite de aporte em cada instituição para ter proteção garantida. Nada impede que você tenha, por exemplo, R$ 200 mil em um banco e mais R$ 150 mil em outro, garantindo assim pagamento integral de todo o seu capital, mesmo em caso de quebra das duas instituições. CDB prefixado. Você conhece exatamente o valor que vai receber no vencimento. Se o contrato foi fechado com uma taxa prefixada de 12% ao ano, significa que sua rentabilidade será de exatamente 12% sem surpresas. CDB pós-fixado. Nesse caso, não é possível determinar exatamente quanto você vai receber, já que o valor varia de acordo com o indexador combinado. O indexador era uma porcentagem estabelecida com base em um índice, no caso, o CDI. Em geral, uma porcentagem do CDI é usada com base para o CDB. Assim, se um banco lhe oferecer um CDB que pague 95% do CDI e o CDI for de 10% ao ano, seu CDB vai render, no total, 9,% ao ano. A porcentagem de CDI oferecida varia de acordo com alguns fatores. Um deles é o tamanho do banco. Grandes bancos comerciais oferecem parcelas menores do CDI, pois eles têm muitos clientes e não precisam se esforçar para obter recursos. As instituições de pequeno e médio porte, por outro lado, oferecem remunerações maiores para captar mais dinheiro e atrair investidores. Você pode comprar títulos emitidos por esses bancos sem precisar abrir uma conta neles, pois a transação pode ser feita por meio de uma corretora de valores. O prazo e a liquidez também influenciam no rendimento. Títulos com vencimentos mais distantes e que não permitem um resgate antes dessa data geralmente oferecem remunerações maiores que aqueles de prazo mais curto e liquidez diária. Por fim, é importante notar que o valor investido deve ser considerado, pois há CDBs que oferecem porcentagens maiores, porém exigem, em contrapartida, a aplicação de quantias elevadas. Na maior parte das vezes, o CDB é uma alternativa com rentabilidade bem melhor do que a poupança, mesmo que sobre ele recaia a cobrança de IR. Com uma conta em corretora, é possível que você tenha acesso a CDBs de várias instituições com diferentes rentabilidades e prazo entre eles. Caso queira obter um CDB do banco em que possui conta corrente, você terá que analisar diferentes opções de CDB por conta própria.
Vamos comparar um CDB de liquidez diária a um CDB para 3 anos e a poupança, considerando taxas disponíveis no mercado, temos 100% de CDI, 6,39 ao ano. CDB Banco Inter liquidez diária, 101% do CDI com IR. CDB Banco Pan, 119% do CDI com IR. Poupança 4,55 ao ano, 70% da Selic, mais TR sem o imposto de renda. Investindo R$5.000 por um período de 3 anos, o resultado seria retorno líquido do CDB Banco Inter, 5.876,55. O retorno líquido do CDB do Banco Pan, 6.044,51 centavos. Retorno líquido da poupança, 5.714,02 centavos. Ou seja, a poupança perde em rendimentos tanto para o CDB de liquidez diária quanto para o de maior prazo. Mas do que sair correndo para aplicar seu dinheiro após ver essas opções, o importante, num primeiro momento, é entender que o fundo de emergência deve ser formado com dinheiro pronto para ser resgatado a qualquer momento. Ele deve ser algo simples, não focado na maior rentabilidade. Um alerta importante e sempre válido é saber que a economia de países em desenvolvimento como o Brasil não costuma ser estável e passa por turbulências difíceis de serem previstas. Regras e valor de taxas propostas pela política econômica tendem a mudar de tempos em tempos. É sempre relevante racionalizar todo tipo de aporte e verificar quais regras, rendimentos e perspectivas estão válidos para cada investimento no momento em que eles estão sendo realizados. O canal O Primo Rico traz atualizações semanais sobre investimentos, porém, vale falar com a corretora em que seu dinheiro está aplicado, verificar com cautela os serviços e produtos oferecidos pelo gerente do banco. Além de conferir sites especializados e checar as notícias econômicas publicadas pela mídia em geral. Fundo de emergência formado. Agora é continuar mantendo pelo menos 30% da renda mensal focada nos investimentos, que agora podem ser muito mais diversificados e contar com taxas de retorno ainda melhores. Nessa etapa entra a renda variável e pensamento focado no futuro. Confira a tabela do milhão e compare o valor que você tem hoje disponível para aplicar em seus investimentos, pois eles podem mostrar em quanto tempo você poderá atingir seu objetivo. Não existe um momento ideal para guardar, quanto mais cedo melhor. Se você acha que alcançar essa meta é muito mais longe do que imagina, refaça seu orçamento e estruture planos para aumentar receitas. Se você não é mais tão jovem e tempo não é uma opção, reflita se realmente vale a pena correr mais riscos para aumentar a rentabilidade de seus aportes, pois pode ser muito difícil depois recuperar o que foi perdido. Tempo e rentabilidade juntos serão seus grandes companheiros de agora em diante. A verdade é que gastar dinheiro é muito bom, mas gastar quando se tem dinheiro é muito melhor. Quem casa quer ficar rico. As pessoas empobrecem muito mais pela falta de conhecimento do que pela falta de dinheiro. Pessoas que enriquecem dominam informações sobre investimentos, negócios e sabem que precisam construir ativos e itens que lhes gerem rendimento, não apenas gastos. Na cultura de nosso país, no entanto, a noção sobre riqueza e investimentos vem sendo há muito tempo ensinada e discutida de maneira distorcida, gerando crenças infundadas sobre acúmulo de patrimônio. Esses erros repetidos geração após geração criam pessoas endividadas, que não conseguem destinar nenhuma parte do que ganham para investimentos. Um exemplo claro desta distorção é o que diz o famoso ditado: quem casa quer casa. Ele reflete um estilo de vida voltado à posse, que nem sempre se reflete em um aproveitamento adequado das receitas daquela família, e o resultado, um futuro engessado em dívidas. A verdade é que muitos vivem apenas antecipando sonhos e acabam no momento correto, e mais importante, com total tranquilidade. Com certeza você conhece alguém que, assim que começou a vida profissional, tinha um sonho de ter uma casa própria e fez disso seu foco principal, sem antes estudar a melhor forma de fazê-lo. Em poucos anos, não bastava mais para esse indivíduo ter somente a casa própria, pois também queria fazer uma grande festa de casamento e, para fechar o ano, por que não fazer aquela viagem dos sonhos? É natural que o tamanho da nossa carteira seja menor do que os nossos sonhos. Pela falta de aprendizado de finanças e questões culturais, o brasileiro se acostumou a achar normal parcelar tudo e não colocar na ponta do lápis os custos desse hábito. O problema é que essa falta de conhecimento sobre finanças mesclada com o apelo emocional de certas compras faz com que milhares de brasileiros tomem decisões de altíssimo impacto financeiro
muitas vezes sem reflexão alguma. Algumas delas são decisões de alto impacto financeiro. 1. Fazer aquela viagem dos sonhos. 2. Comprar um carro novo e financiado. 3. Ter filhos sem planejamento familiar adequado. 4. Financiar a maior parte de um imóvel. E aí, chegamos a um ponto fundamental deste livro. Como falei antes, não é cortando o cafezinho que você chegará ao milhão, mas financiar mais que 50% de um imóvel ou um carro inteiro pode sim postergar em muito este resultado. Se utilizar o capital de terceiros para grandes compras for um hábito recorrente, então a vontade de acumular patrimônio pode ser apenas uma ilusão, pois a maior parte da renda dessa pessoa estará sempre ocupada com pagamento de juros e não no recebimento. O raciocínio é simples. Nenhuma empresa ou instituição coloca um bem em suas mãos ou empresta dinheiro porque é bonzinho. A moeda de troca são sempre os juros, e pagar os juros é o que distingue os ricos dos pobres. O pobre paga juros para sempre, o rico os recebe. A verdade, porém, é que não há uma resposta única e simples para cada decisão financeira tomada. Como falamos anteriormente, este livro não pretende passar uma receita pronta para a riqueza, até porque ela não existe, nem de tal que é prioridade para você, mas vou ajudar você estimulando um raciocínio mais realista antes de cada escolha, evitando que o puro apelo consumista seja seu guia o tempo todo. É comum ouvirmos de diversos especialistas conclusões superficiais e que não correspondem à realidade de todas as pessoas. Uma das coisas mais faladas, por exemplo, é que é mais vantajoso alugar um apartamento e investir o excedente da parcela do financiamento do que partir para um empréstimo de longo prazo. Porém, será que isso é válido para todos os casos? Com alguns números em mãos, veremos que isso nem sempre faz sentido. Algumas variáveis podem ser fundamentais para a decisão entre alugar ou financiar, e nessa escolha pesa muito o valor do imóvel. Quanto mais caro ele for, a tendência de manter o aluguel aumenta. Isso porque, além de os valores de apartamentos menores serem proporcionalmente mais caros do que comparados a um apartamento maior, o poder dos juros compostos com uma dívida muito grande é perturbador. Uma coisa é financiar R$ 200 mil em 30 anos, outra bem diferente é financiar R$ 600 mil. Outra realidade é que, dependendo da entrada a ser dada, a parcela do financiamento pode ser menor que o valor do aluguel. Nesse cenário, se a pessoa não possui excedente de capital para continuar investindo, apostar na casa própria pode ser uma decisão financeira mais sábia do que se manter no aluguel. Podemos partir para um exemplo prático com números, porém rapidamente ficará claro que saber qual é a melhor decisão a ser tomada é algo muito pessoal. Imaginamos que, para a compra de um imóvel de padrão médio na cidade de São Paulo com preço de R$ 700 mil, um sujeito analisa as melhores opções de investimento. Por ser novo, até 80% do valor pode ser financiado em 30 anos. Caso opte por morar de aluguel em prédio semelhante, o valor a ser pago seria de R$ 3.000 mensais. Consideramos um empréstimo imobiliário feito com a tabela SAC, que é aquela em que as parcelas diminuem de valor ao longo do tempo, de custo total de 0,9% ao mês. A rentabilidade do investimento nesta comparação foi bem conservadora, de apenas 0,55%, e se refere ao rendimento ganho caso o dinheiro fosse aplicado e não gasto com a compra do imóvel. Foram ainda estimadas algumas variáveis. O índice de atualização do imóvel é uma referência de mercado para a valorização do imóvel ao longo do tempo, além do reajuste do aluguel. E assim ficou nossa tabela inicial de comparação. Tabela SAC. Dados para simulação. Valor financiado, 560 mil. 7 total ao mês. Relação aos juros, 0,9%. Número de meses, 360 meses. Índice de reajuste do imóvel ao mês, 0,2%. O preço do aluguel ao mês, 3 mil. Rentabilidade do investimento ao mês, 0,55. Reajuste de aluguel ao mês, 0,41. Entrada do imóvel, 140 mil. Vamos avaliar agora como ficariam os primeiros 10 meses nos dois cenários, comparando a compra do imóvel com o aluguel, para que sejam equiparáveis. Tanto o valor da parcela quanto o do investimento devem ser iguais ao fim de cada mês. Primeiro, o financiamento. Agora veremos como ficaria, acima está presente a tabela do financiamento. Agora veremos como ficaria caso a escolha seja partir para o aluguel, contando desde o primeiro mês com o valor de entrada de R$ 140 mil, que seria utilizado em aplicações que buscam um rendimento conservador de 0,55% ao mês.
tabela abaixo, verificar no livro. Agora vamos dar uma olhada ao longo do 10º ano no que aconteceu. Nesse momento está havendo simulações tanto para a questão do aluguel como do financiamento. Sugiro, para fins de esclarecimento, verificar no livro. Note que, neste ponto, o valor da parcela paga e o aluguel se igualaram, sendo necessário, na teoria, retirar dinheiro dos investimentos para quitar o aluguel. O mais curioso, no entanto, é ver que o investidor, que começou poupando os R$ 140 mil da entrada e continua aplicando o excedente da parcela do financiamento não realizado, teria acumulado R$ 623 mil ao chegar com disciplina ao número de 120 meses na estratégia. Enquanto isso, quem optou por comprar um imóvel teria uma propriedade de valor atualizado de R$ 907 mil, caso não houvesse crise no setor imobiliário ao longo desse tempo, mas um saldo devedor ainda de R$ 357 mil. Além da dívida a ser paga nos próximos 20 anos, o financiamento acaba muitas vezes engessando a família e fazendo com que ela perca oportunidades. Some-se a isso a depreciação do imóvel, no caso do aluguel. Quem paga os conceitos e melhorias necessários é o dono, e a falta de mobilidade ao comprar um apartamento, quem garante que em 30 anos você vai continuar querendo morar no mesmo local. Por outro lado, pode ser que quem tenha optado pelo financiamento o tenha feito sabendo que não é uma pessoa cautelosa com os gastos. É comum escutar de algumas pessoas que elas preferem ter uma conta fixa a pagar, no caso o financiamento, para juntar algum patrimônio no longo prazo. Fazendo as contas, pode até ser que financiar o apartamento não seja bom, porém, se alguém achar improvável conseguir investir mês após mês, por anos, o excedente que seria usado em uma parcela, quem pode alegar que decidir pelo financiamento foi errado? Melhor pagar juros e terminar o fim do período com o imóvel do que permanecer no aluguel sem disciplina alguma para investir. Agora, vamos usar os mesmos dados, porém, nos baseando em um rendimento melhor, de 1% ao mês. Esse percentual maior seria possível com uma mescla de ativos diferentes, incluindo renda variável. A diferença é assustadora no 10º ano, enquanto a estimativa do financiamento permanece igual. O dinheiro no bolso do investidor se multiplica. Segue a planilha de simulação, ou seja, teria poupado um valor maior que o imóvel, com uma renda que lhe permite pagar um aluguel mais caro sem deixar seu patrimônio diminuir seguindo essa lógica. Considerando o rendimento de 1% ao fim de 30 anos, o resultado seria o seguinte. Na questão do financiamento, o total pago em juros seria de R$ 909.720. Total pago em prestações, R$ 1.469.720. Patrimônio total ao fim do período, R$ 1.437.069. Já no aluguel, o total pago em aluguel seria de R$ 2.446.127,72. O investimento total ao fim do período seria de R$ 7.633.742,01. É isso mesmo, enquanto quem comprou manteve-se endividado por 30 anos, pagou milhares de reais em juros e garantiu um imóvel, ao fim estimado em 1,4 milhão de reais, quem investiu teria o equivalente a 5 desses imóveis, um total de 7,6 milhões de reais. E aí fica de novo a pergunta, de qual lado dos juros você gostaria de estar? Do que paga ou do que recebe? Imóvel de 1,4 milhões ou um patrimônio em investimentos de 7 milhões. E é assim que percebemos que comprar um imóvel não se trata apenas de realizar o sonho da casa própria. É o tipo de decisão que pode separar literalmente uma pessoa comum de um milionário. O mesmo raciocínio vale para diversas outras compras de alto impacto financeiro que citamos. Quando é a instituição financeira que recebe juros, eles enriquecem, não você.
É por isso que a compra de um carro financiado, por exemplo, com certeza nunca vai valer a pena diante da possibilidade de utilizar transporte público e poupar o valor para uma compra à vista. Carros exigem manutenção periódica e terão seu valor de venda diminuído com o passar do tempo. Além disso, demandam gastos com combustível, taxas e impostos. Carro não é ativo, nem patrimônio, é gasto puro e deve ser visto sempre como um passivo dentro do seu orçamento. Mesmo diante do custo de manter o carro, a realidade é que o brasileiro médio adora esse tipo de bem e, de acordo com diversas pesquisas, faz uma relação direta entre um bom carro e status. Esse apego emocional a um passivo faz com que o tempo de troca de carro no país seja de apenas 1,7 ao ano, enquanto nos Estados Unidos é de 3,1 a cada 3 anos, no caso, e no Reino Unido a cada 3 anos e 5 meses. Aproveitando essa vontade de gastar do consumidor brasileiro, algumas montadoras instaladas no país, inclusive, criaram um sistema de financiamentos com a meta de fidelizar seus clientes. O chamariz para o consumidor é uma entrada menor atrelada a uma espécie de garantia de recompra do carro usado no fim de um período, desde que a venda seja feita para a aquisição de um novo carro na mesma loja. Caso o cliente não queira trocar de carro e embarcar em um novo financiamento, ele é obrigado a pagar algumas parcelas, chamadas de residual. As condições oferecidas, se friamente analisadas, parecem uma sentença de prisão perpétua ao endividamento. Fim da parte 6.